Se você estiver planejando uma viagem a Granada, a Alhambra certamente estará no topo da sua lista de lugares para visitar e por um bom motivo. É um dos monumentos mais impressionantes da Europa e também um dos mais visitados. Mas atenção, visitar a Alhambra não é tão simples como comprar um ingresso e aparecer. Com horários de entrada rígidos, diferentes tipos de ingressos e uma vasta extensão repleta de lugares diferentes, é surpreendentemente fácil se confundir ou, pior ainda, deixar de conhecer algumas das partes mais importantes do monumento. Já visitamos a Alhambra muitas vezes ao longo dos anos e a cada viagem aprendemos um pouco mais sobre como aproveitar ao máximo a experiência. Neste vídeo compartilhamos 14 dicas essenciais com base no que aprendemos na Alhambra, desde como escolher o ingresso certo e entender como é o monumento, até como chegar lá, quanto tempo você precisará e até mesmo uma sugestão de itinerário para ajudá-lo a navegar pelo local com facilidade. Se você estiver visitando a Alhambra, este vídeo o ajudará a fazer tudo certo e a evitar os erros comuns que atrapalham muitos visitantes de primeira viagem. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony, bem-vindo ao canal com informações práticas para que sua viagem à Península Ibérica seja perfeita com a ajuda dos nossos guias de viagem. Vamos colocar a Alhambra no mapa. Ela está localizada na cidade de Granada, na Andaluzia, uma região do sul da Espanha. O monumento fica no topo da colina Sabica, à esquerda do rio Tajo, diretamente em frente ao bairro histórico de Albaicín. Sua posição elevada não é por acaso. Ela foi escolhida tanto pelo seu valor estratégico quanto por seu poder simbólico. Há algum tempo, um escritor descreveu a Alhambra como um navio encalhado em um morro. E essa é uma imagem apropriada. O que você encontrará aqui não é um edifício isolado, mas um complexo vasto e em camadas, moldado por séculos de construção, expansão e mudança, até a era moderna. Entender essa história é fundamental para compreender o que você está prestes a explorar. Portanto, antes de entrarmos no itinerário, vamos dar uma olhada em como a Alhambra está organizada. O complexo da Alhambra é enorme, portanto, há alguns lugares importantes com os quais seria bom se familiarizar antes da visita. Aqui vamos nos concentrar nos aspectos práticos e quando você visitar, descobrirá todos os detalhes sobre a história da Alhambra. Em 1984, a Unesco declarou a Alhambra como Patrimônio Mundial da Humanidade, reconhecendo-a como um testemunho notável da Espanha muçulmana durante os séculos XIII e XV e o melhor exemplo sobrevivente da arte nazarí. Os nazaríes, ou nazéridas em português, foram a última dinastia muçulmana a governar Granada. Agora, embora a maioria das pessoas se refira ao monumento inteiro simplesmente como a Alhambra, na verdade ela inclui duas áreas historicamente distintas. A Alhambra, propriamente dita, uma cidade palaciana fortificada usada pelos governantes nazaríes, e o Generalife, uma tranquila propriedade de verão com jardins e um palácio, localizada em uma colina vizinha. Elas foram concebidas como entidades separadas, mas hoje em dia ambas são visitadas e chamadas conjuntamente como Alhambra e Generalife. Vamos dar uma olhada no mapa para destacar alguns dos principais lugares que você deve saber localizar antes da sua visita. A entrada principal e a bilheteria, perto de um dos portões, o Generalife, com seu palácio e jardins, o Parador de Granada, um hotel histórico dentro do complexo, o Banho da Mesquita, o Palácio de Carlos V, construído durante a era cristã, a Alcazaba, a fortaleza da cidade-palácio, e a joia da coroa, os palácios nazaríes. Essas são as principais áreas que você explorará. Vamos percorrê-las passo a passo no itinerário que propomos a continuação. Essa é a nossa proposta de itinerário para a Alhambra. Ela se baseia em várias visitas que fizemos ao longo dos anos e, em geral, segue a rota oficial sugerida pelo monumento. Embora tenhamos feito alguns pequenos ajustes,
para melhorar a experiência. Você começará na entrada principal, onde seu ingresso será conferido. Por que recomendamos que você comece pelo Generalife? Porque é a parte do complexo mais afastada do centro da Alhambra. Visitá-la primeiro evita que você tenha que revisitá-la mais tarde. Isso não quer dizer que seja menos importante. Pelo contrário, é um lugar sereno e bonito que merece toda a sua atenção. Ao se aproximar dos Jardines del Generalife, você terá os muros externos da Alhambra, que se erguem à sua esquerda como companheiros de viagem. Quando chegar aos jardins, continue caminhando sem pressa para apreciar os arredores. A aparência dos jardins muda de acordo com as estações, atingindo seu máximo esplendor na primavera. A água está sempre presente, um elemento-chave no design dos jardins islâmicos. À medida que você avança, as vistas da Alhambra se tornam cada vez mais impressionantes. Logo, você chega ao Palácio do Generalife. Ele não era uma sede oficial do poder, mas um local de retiro para os sultões, um descanso pacífico da vida na corte. Embora sua decoração seja mais sóbria do que você verá mais tarde nos palácios nazaríes, o palácio tem uma elegância tranquila que é comovente. A atmosfera dos pátios é mágica. O som da água, o aroma das plantas, o jogo de luz e sombra, e de vários pontos você desfrutará de vistas de tirar o fôlego da Alhambra empoleirada em sua colina. Aqui é fácil perder a noção do tempo. Ao sair do palácio, não perca a escalera del agua, uma escada de 4 lances na qual a água flui por canais esculpidos nos corrimãos. Cada lance é interrompido por patamares circulares, cada um com uma pequena fonte. É uma mistura brilhante de engenharia e refinamento estético, pura engenhosidade nazarí. A saída do Generalife segue um caminho diferente da entrada. Siga as placas para a Alhambra e os palácios nazaríes. Você atravessará uma pequena ponte e entrará por uma abertura na muralha da Alhambra. Após cerca de 10 minutos, você chegará a um posto de controle para os visitantes que entram no Generalife. Você está saindo. Você acabou de chegar à Alhambra propriamente dita. Vamos voltar ao mapa para revisar visualmente essa primeira parte do itinerário. Como já dissemos, é difícil se perder aqui. Há placas em todos os lugares e o fluxo de visitantes é projetado para levá-los sempre adiante. Você entrará por um caminho e voltará por outro. Entramos na Alhambra propriamente dita. Assim que passar pela cabine de controle de ingressos, olhe para a direita, você verá a entrada do Parador de Granada, o hotel de luxo localizado dentro do monumento. Mas agora você vai continuar caminhando à esquerda, seguindo as placas para o Palácio de Carlos V. Antes de chegar ao palácio, faça uma rápida parada no banho da mesquita, logo à direita. Esses banhos modestos, mas historicamente importantes, faziam parte da mesquita que ficava nas proximidades. O espaço é pequeno e a visita não levará mais do que alguns minutos, mas vale a pena entrar. O acesso é gratuito e não será solicitada a sua entrada. Após a visita, continue pela Calle Real de la Alhambra, a rua principal que leva ao Palácio de Carlos V. O que você fará a seguir dependerá do horário que escolheu para entrar nos palácios nazaríes. Sempre nos pareceu lógico deixar os palácios para o final da visita, porque eles são a parte mais impressionante de todo o complexo. Mas não há nenhuma regra que o obrigue a fazer isso. Você pode escolher o horário que for mais conveniente para você. Aqui está uma sugestão de itinerário com base na ideia de deixar os palácios nazaríes para o final. Vamos visitar primeiro a Alcazaba e depois o Palácio de Carlos V e seus museus. Mas se você tivesse que fazer isso ao contrário, não haveria problema. Primeiro o Palácio e depois a Alcazaba. Quando terminar de visitar ambos, você irá para a entrada dos palácios nazaríes. Depois de visitá-los, você sairá para o Partal e seus jardins, um belo trecho final antes de deixar a Alhambra. Vamos primeiro fazer um tour pela Alcazaba.
caminhe até o portão de entrada onde seu ingresso será conferido. Você entrará na fortaleza por uma passagem estreita entre as enormes paredes defensivas. Originalmente, a Alcazaba era a residência dos governantes nazaríes, mas quando os palácios nazaríes foram construídos mais tarde e a corte real se mudou para lá, a Alcazaba assumiu uma função estritamente militar. Dentro das poderosas muralhas, você caminhará pela área antes ocupada pela guarda do sultão. Não perca os 2 mirantes espetaculares com vistas para o bairro do Albaicín. Eles estão entre os melhores de toda a Alhambra. Por fim, você subirá à Torre de la Vela, um símbolo emblemático de Granada. Quando os reis católicos conquistaram a cidade em 1492, eles hastearam sua bandeira no topo dessa torre e colocaram um sino que ainda toca em ocasiões especiais. De fato, a torre é tão importante que aparece no brasão de armas de Granada. Você sairá da Alcazaba por uma bela área verde conhecida como Jardim de los Adarves, um final tranquilo e pitoresco para essa parte da visita. Vamos ao mapa para destacar os pontos-chave da Alcazaba. As monumentais muralhas da fortaleza, os esplêndidos mirantes, a subida à Torre de la Vela e a saída pelo jardim. Agora é hora de explorar uma das estruturas mais impressionantes do complexo, o Palácio de Carlos V. O acesso a esse edifício é totalmente gratuito. Apesar de sua localização dentro da Alhambra, essa não é uma estrutura da era muçulmana. Na verdade, foi encomendado pelo imperador Carlos V, Carlos I da Espanha, que usava os palácios nazaríes como sua residência de verão. Embora admirasse sua beleza, os palácios não tinham o conforto que sua família buscava. Ele precisava de uma nova residência que refletisse tanto a grandeza imperial quanto o governo cristão. Assim, ele ordenou a construção de um novo palácio bem próximo aos palácios nazaríes. A escolha desse local foi deliberada. Permitiu que ele desfrutasse da proximidade das maravilhas nazaríes, mas também foi uma declaração. O poder do Império Cristão se erguendo acima do legado do governo islâmico. Para que essa comparação simbólica funcionasse, os palácios nazaríes precisavam permanecer intactos, preservados como um contraste. Você notará que apenas 2 das fachadas do palácio, as que não estão de frente para os palácios nazaríes, que você pode ver agora nas imagens, foram concluídas. As outras 2 permanecem inacabadas até hoje. O palácio foi projetado por Pedro Machuca e a construção começou em 1527, mas levou séculos para ser concluída. Os retoques finais só foram feitos no século XX. Apesar disso, o projeto foi inovador desde o início. O palácio é quadrado por fora, mas por dentro tem um pátio perfeitamente circular. Algo vanguardista na arquitetura renascentista e nunca visto antes na Espanha. Esse pátio circular é realmente espetacular. Uma colunata de 2 andares o circunda, criando um senso de simetria, equilíbrio e ritmo que dá ao espaço um caráter quase teatral. O céu aberto e o jogo de luz e sombra nas superfícies de pedra evocam a grandeza da arquitetura romana clássica, exatamente a imagem que Carlos V queria projetar. Ao entrar no edifício, no andar térreo à direita, encontra-se o Museu da Alhambra, um dos recursos culturais mais importantes do complexo. O museu é dedicado integralmente à arte e arquitetura nazaríes, o legado da última dinastia muçulmana a governar Granada. Dividido em várias salas, o museu exibe objetos recuperados da própria Alhambra, como gessos esculpidos, cerâmica pintada, tetos de madeira, azulejos decorativos e fragmentos arquitetônicos. Um destaque especial é o maravilhoso Vaso das Gazelas, uma obra-prima da cerâmica nazarí. Apesar de ser gratuito, muitos visitantes não entram nele, o que é uma verdadeira pena, pois ele fornece um contexto essencial
para tudo que você verá na Alhambra. Mesmo uma visita rápida de 1 hora vale a pena. No último andar do palácio está o Museu de Belas Artes de Granada, o principal museu de belas artes da cidade. Sua coleção abrange desde o final da Idade Média até o início do século XX, com foco especial na arte religiosa, renascentista e barroca. Muitas das obras são provenientes de antigos mosteiros e conventos de Granada e incluem pinturas, esculturas e objetos decorativos criados por artistas locais. Embora a coleção possa agradar aqueles que tenham um interesse específico, a localização do museu dentro desse maravilhoso palácio confere a ele uma beleza arquitetônica adicional. A entrada é gratuita para os residentes na União Europeia e os visitantes de fora da União Europeia pagam uma pequena taxa de entrada. Enquanto o Museu da Alhambra é imperdível, o Museu de Belas Artes é mais um extra. Depende de seu interesse em arte religiosa e do tempo disponível. E agora é hora de entrar na parte mais extraordinária do complexo da Alhambra, os Palácios Nazaríes. Esses palácios foram construídos pela dinastia Nazarí, a última dinastia muçulmana a governar na Espanha. Seu reinado terminou em 1492, quando os reis católicos conquistaram Granada, marcando o capítulo final do controle muçulmano na Península Ibérica. O que hoje chamamos de Palácios Nazaríes são, na verdade, uma série de 3 palácios interconectados, cada um com uma função e um estilo artístico diferente. Ao caminhar por esses espaços, você notará uma progressão no estilo, de formas mais antigas e austeras para uma arquitetura refinada e ricamente ornamentada. De todos os espaços da Alhambra, os Palácios Nazaríes são os únicos em que o horário de entrada é estritamente obrigatório. Você fará a fila para entrar perto da entrada principal do Palácio de Carlos V. Recomendamos que você se junte à fila pelo menos 20 minutos antes do horário designado. Não se esqueça do seu documento oficial de identificação com foto. Aqui você vai ter que mostrá-lo mais uma vez. Uma vez lá dentro, o passeio segue uma rota clara e unidirecional, de modo que é fácil se orientar. A entrada é pelo Mexuar, o mais antigo e modesto dos 3 palácios. Foi a sede do governo durante o período nazarí, onde os ministros, a Shura, se reuniam e onde o sultão fazia justiça. Embora sua arquitetura seja mais simples do que vem a seguir, ela dá o tom do que está por vir. O Mexuar leva ao Palácio de Comares, a residência oficial do sultão. O coração desse palácio é o Pátio dos Arrayanes, um dos espaços mais emblemáticos de toda a Alhambra. Ele foi projetado para impressionar. Um longo espelho de água que reflete a arquitetura circundante e arcos trabalhados com precisão contribuem para o seu efeito fascinante. Acima do pátio ergue-se a Torre de Comares, a estrutura mais alta da Alhambra. Dentro dos vários cômodos e câmaras, você verá exemplos magistrais do design nazarí. Azulejos geométricos, paredes de gesso lindamente decoradas, tetos de madeira entalhada, todos ricos em simbolismo e harmonia visual. O próximo é o Palácio dos Leões, a parte privada e mais íntima dos palácios nazaríes, construído como residência para a família real. Aqui, a arquitetura nazarí atinge seu apogeu. Tudo nesse palácio foi projetado para criar uma experiência multissensorial. O jogo de luz e sombra, o som da água fluindo, a simetria dos espaços e os detalhes delicados das paredes e tetos se combinam para encantar o visitante. No coração do palácio está o Pátio de los Leones, uma obra-prima arquitetônica que mistura influências islâmicas e cristãs. A fonte central, sustentada por 12 leões de mármore, é um dos melhores exemplos de escultura islâmica preservada na Espanha. Os leões representam força e poder, enquanto a bacia poligonal acima deles canaliza a água com precisão sublime.
A partir desse pátio, você visitará as salas ao redor, como o Salão dos Abencerrajes e o Salão das Duas Irmãs, cada um com tetos requintados e elementos decorativos que inspiraram arquitetos e artistas durante séculos. No caminho de saída dos Palácios Nazaríes, você passará por vários terraços abertos com vistas espetaculares do Albaicín. Você também pode ver os banhos árabes, parte do complexo original do palácio, do lado de fora. Vejamos agora no mapa a rota pelos Palácios Nazaríes, com o posto de controle de acesso próximo ao Palácio de Carlos V, o Mexuar, o Palácio de Comares, o Palácio dos Leões, uma breve vista dos banhos árabes e, finalmente, a saída do complexo do palácio. Ao sair dos Palácios Nazaríes, você entrará na área conhecida como El Partal. Essa parte da Alhambra oferece um final bonito e sereno para sua visita. O Palácio del Partal é uma das estruturas mais antigas que sobreviveram no complexo e oferece uma visão tranquila da elegância e simplicidade da arquitetura nazarí. Sua característica mais marcante é um amplo laguinho situado em frente a um elegante pórtico com colunas delgadas e uma torre central. Essa linda composição cria uma das cenas mais icônicas e fotogênicas da Alhambra. Os jardins ao redor são igualmente encantadores, repletos de flores sazonais, cercas vivas cuidadas e pequenas fontes dispostas em desenhos geométricos harmoniosos. A partir daqui, as vistas do Albaicín são muito bonitas, especialmente ao entardecer. A área do Partal combina beleza arquitetônica com tranquilidade cênica, tornando-a um local ideal para desacelerar, refletir e assimilar as últimas impressões da sua visita. E nos jardins do Partal, sua jornada pela Alhambra chega a um final memorável. E é hora de mencionar que nosso Granada em 2 dias, um guia da nossa autoria que vai resolver o problema de como organizar seu tempo em Granada, conta com 15 páginas dedicadas à Alhambra, com um nível de detalhe superior para que sua experiência percorrendo o monumento seja sensacional. Granada em 2 dias faz parte da nossa coleção de guias de cidades turísticas da Espanha. E é hora de voltar para a cidade. Na próxima dica, veremos como chegar e sair da Alhambra com facilidade. Como já mostramos no vídeo, a Alhambra está localizada no topo de um morro com vistas para a cidade de Granada. E como as imagens mostram claramente, não há como escapar dessa realidade geográfica. Ou você sobe a pé ou usa algum meio de transporte para chegar lá. Nesta sessão mostraremos como chegar ao monumento usando o transporte público e em seguida sugeriremos 2 rotas de caminhada muito agradáveis para retornar ao centro da cidade após a visita, a menos, é claro, que você esteja hospedado perto da Alhambra. Entretanto, se você é um daqueles que adora subir uma ladeira, aproveite uma dessas rotas para subir até a Alhambra, é claro. Dica de quem já visitou a Alhambra muitas vezes. Você vai caminhar muito dentro da Alhambra, muito mesmo. Comece o dia com as pernas bem descansadas e use algum meio de transporte para chegar até o monumento. Há 2 linhas de ônibus urbanos, a C30 e a C32, que levam diretamente até a entrada da Alhambra. Elas são fáceis de identificar, são micro-ônibus vermelhos e é possível pagar a passagem com um cartão bancário sem contato ou com um cartão de transporte local. A viagem começa no centro da cidade, perto da Praça de Isabel a Católica, a poucos passos da catedral, e leva cerca de 15 minutos. Esses ônibus o deixarão bem na entrada principal do monumento. Você também pode pegar um táxi ou um Uber para ter um pouco mais de conforto e flexibilidade, especialmente se estiver hospedado mais longe. Agora vamos falar sobre o caminho de volta porque a descida é outra história e a Alhambra oferece 2 belas opções. A primeira é a Cuesta de Gómez. Cuesta em espanhol significa encosta.
Essa é a rota mais rápida de volta ao centro histórico. Você sairá da Alhambra pela Puerta de la Justicia, continuará pela Cuesta de Gómez, passará pela Puerta de las Granadas e terminará na Plaza Nueva. O percurso é todo em descida, todo ele pavimentado e à sombra das árvores do Bosque da Alhambra, um espaço verde do século XIX, repleto de vegetação mediterrânea e exótica. Essa rota é ideal se você quiser uma conexão rápida com outras partes da cidade. E a segunda opção é a Cuesta del Rey Chico. É a rota mais longa, mais tranquila e mais cênica. Ela começa logo abaixo da ponte que liga o Generalife à Alhambra e desce em direção ao Paseo de los Tristes no Albaicín. No início é um caminho suave e plano, através de uma vegetação densa, acompanhando a base das muralhas monumentais da Alhambra. Depois disso, a inclinação se torna mais íngreme, portanto, tome cuidado com os joelhos, eles podem sofrer um pouco, mas as vistas dos palácios nazaríes lá de baixo são de tirar o fôlego. Depois de descer, você se encontrará em uma praça muito agradável no Albaicín, onde poderá continuar explorando ou pegar um ônibus de volta para o centro. E é claro, se você estiver muito cansado após a visita à Alhambra, você sempre pode pegar os mesmos ônibus que usou para subir. Vamos falar brevemente sobre o horário de funcionamento da Alhambra. O monumento fica aberto todos os dias da semana, de segunda a domingo, e só fecha em 2 dias por ano, o 1º de janeiro e o dia de Natal. O que você está vendo agora na tela são os horários de funcionamento para a visita diurna, que varia de acordo com a época do ano. Esses horários se aplicam independentemente do dia da semana. Observe também que há visitas noturnas, com horários de funcionamento diferentes, mas essa é uma experiência separada que mencionaremos mais adiante. Quanto tempo você deve reservar para sua visita à Alhambra? Essa é uma pergunta muito pessoal. Não há 2 visitantes que vivenciem o local da mesma maneira. Mas uma coisa é certa, a Alhambra é imensa. Não se trata apenas de um monumento, mas de um complexo de palácios, jardins e espaços históricos espalhados por uma vasta área. Ir de um lugar para outro leva tempo e cada espaço merece sua atenção. Já avisamos antes que você vai caminhar bastante. Dito isso, podemos compartilhar uma orientação aproximada. No mínimo, você precisará de 3 a 4 horas para uma visita básica. Se você dedicar menos tempo, perderá partes importantes ou terá a sensação de estar passando batido pelos lugares. Se você gosta de viajar em um ritmo mais lento, apreciar os detalhes e ter tempo para sentar e absorver a atmosfera, 5 horas a um dia completo seria o ideal. Esse tipo de visita pode tornar seu tempo na Alhambra uma experiência inesquecível. Seja qual for o seu ritmo, não subestime o tempo necessário. A Alhambra recompensa aqueles que dedicam a ela o tempo que merece. Dada a duração e intensidade da visita, é perfeitamente razoável perguntar: que tipo de serviços estão disponíveis dentro da Alhambra? Vamos começar pelo mais essencial, os banheiros. Como a Alhambra é um monumento histórico, os banheiros são limitados. Portanto, é uma boa ideia saber onde encontrá-los com antecedência. Há 2 banheiros públicos principais, ambos gratuitos. Um fica ao lado da entrada principal, próximo à bilheteria, e o outro fica no prédio de serviços, próximo ao Palácio de Carlos V. Nesses 2 locais, você também encontrará um serviço de guarda-volumes, consigna em espanhol. Esse serviço é gratuito para quem tenha um ingresso e é um bom lugar para deixar qualquer coisa que não queira levar com você durante a visita. Nossa próxima dica sobre alimentos e bebidas está intimamente relacionada com o que acabamos de discutir, os serviços. Uma visita à Alhambra leva tempo e é provável que você fique com fome em algum momento da visita. E se for um dia quente, é ainda mais provável que você queira ficar hidratado.
Mas como estamos dentro de um monumento protegido e patrimônio mundial da humanidade, há algumas regras importantes que você deve conhecer. A primeira é a mais importante. Não está permitido comer dentro das áreas que são acessíveis com o ingresso, ou seja, o Generalife, a Alcazaba e os palácios nazaríes. Você pode levar uma garrafa de água e usá-la quando precisar, mas não conte que você vai poder sentar em um banco e comer um sanduíche. Isso não está permitido. Então, onde que você pode comer? Voltemos ao mapa para ver 3 locais onde é permitido comer. Em frente à Alcazaba, do lado de fora do Palácio de Carlos V e ao lado da bilheteria principal, embora esse não sirva a menos que você esteja perto da entrada. Não são áreas formais para piquenique e as instalações são mais do que básicas, mas são espaços designados onde é possível comer algo rápido. Se você quiser apenas comprar uma bebida ou algo para comer, há máquinas de venda automática e umas lojinhas perto do Palácio de Carlos V, identificadas no mapa na tela. E se você preferir comer sentado, há 2 restaurantes a poucos passos da entrada principal. La Mimbre, situado sob uma linda copa de árvores, ideal para uma refeição à sombra e descontraída. E o Jardines Alberto, localizado em um terraço com jardins. Comemos lá na nossa última visita e a experiência foi muito positiva. O Jardines Alberto oferece um menu del dia por menos de 20 euros ou você pode pedir pratos à la carte. Sua especialidade são as receitas andaluzas e tudo o que experimentamos estava delicioso. É altamente recomendável reservar com antecedência, pois o local fica muito movimentado. A compra de ingressos para a Alhambra é um tópico tão crucial e um potencial campo minado que o restante de nossas dicas se concentrará inteiramente nessa questão. Vamos começar com o básico: onde comprar os ingressos. Você só deve comprar seus ingressos para a Alhambra no site oficial que você pode ver agora na tela. Nunca nos cansaremos de repetir. Não compre seus ingressos em sites não oficiais. A venda de ingressos para a Alhambra tem sido cercada de controvérsias e alegações de corrupção há anos, e infelizmente os golpes ainda são comuns. Se você comprar um site não oficial, corre o risco de ter sua entrada recusada. Não vale a pena correr esse risco. Há apenas 2 exceções legítimas a essa regra. Se você comprar seus ingressos como parte do Granada Card, e falaremos sobre isso em breve, ou se você reservar uma visita guiada com um fornecedor externo. Isso ocorre porque a própria Alhambra não oferece visitas guiadas, então os fornecedores externos são autorizados a prestar esse tipo de serviço. Mas se você quiser comprar um ingresso normal para uma visita por conta própria, somente no site oficial. E repetimos, somente no site oficial. Vamos dar uma olhada nos diferentes tipos de ingressos disponíveis, mas primeiro, uma regra de ouro a ser lembrada: sempre escolha um ingresso que inclua acesso aos palácios nazaríes. Nem todos incluem, e perder os palácios significaria pular a parte mais impressionante de todo o monumento. Para a maioria dos visitantes, o ingresso Alhambra General é a melhor opção. Inclui o Generalife, a Alcazaba e os palácios nazaríes. Tudo o que você precisa para ter uma experiência completa. Há também o ingresso Dobla de Oro General, que inclui tudo o que inclui o ingresso general, além de uma seleção de outros monumentos históricos de Granada, muitos deles ligados ao passado islâmico da cidade. Se você planeja explorar Granada em profundidade, essa é uma ótima opção. Falamos mais sobre esses monumentos adicionais no vídeo com o guia de viagem de Granada, que mencionaremos novamente no final deste bloco. E você deve ter visto que há um ingresso mais barato chamado Tour Noturno pelos Palácios Nazaríes.
Esse é um assunto um pouco delicado. Fizemos uma visita noturna há alguns anos. Depois de ter visitado a Alhambra durante o dia várias vezes, achamos que poderia ser interessante ver o mesmo cenário sob uma luz diferente literalmente. Dizer que foi uma grande decepção seria um eufemismo. Dentro dos palácios nazaríes, a escuridão é avassaladora. A iluminação é muito limitada e muitos dos mais belos detalhes, tetos esculpidos, azulejos, cúpulas, são praticamente invisíveis. A beleza delicada e sutil dos palácios se perde na penumbra. E também está a questão do Pátio de los Leones. Quando entramos, a gente se perguntou: cadê esse lugar que roubou nosso coração? Mal conseguíamos ver a fonte dos leões. E aí perguntamos para um funcionário: por que esse ambiente tão escuro? Ele foi projetado para simular uma noite de lua cheia. Ou seja, não dava para ver quase nada. Sinceramente, a experiência não chega nem perto do que você vê durante o dia. E outra coisa, a visita noturna segue uma rota mais curta que a visita diurna. São visitados menos espaços. Portanto, nosso conselho é o seguinte: considere a visita noturna unicamente se você já tiver visitado a Alhambra durante o dia 1, 2 vezes e tiver curiosidade por saber como é a visita noturna. Para quem visita a Alhambra pela primeira vez, pela segunda vez, visita diurna, sem dúvida. Agora que você já sabe onde comprar seus ingressos e com sorte tem uma boa ideia de qual tipo escolher, aqui vai uma dica crucial que talvez possa salvar sua viagem. Compre seus ingressos para a Alhambra com a maior antecedência possível. Meses, não semanas. Antes de reservar seu transporte ou mesmo sua hospedagem, compre primeiro seus ingressos para a Alhambra. Por quê? Porque o número de visitantes dentro do monumento em um determinado momento é estritamente limitado. A Alhambra é o monumento mais visitado da Espanha e administrar o fluxo de visitantes é essencial. No Generalife e na Alcazaba, o limite de visitantes é relativamente generoso, mas nos palácios nazaríes é muito mais rigoroso devido às limitações de espaço. Ao comprar seu ingresso, você precisará selecionar a data da sua visita e também o horário para entrar nos palácios nazaríes. Embora você possa explorar o restante da Alhambra a qualquer momento, os palácios nazaríes exigem que você entre exatamente no horário reservado. Em nossa última visita ficamos bastante chocados ao ver uma longa fila de visitantes sem ingressos fazendo fila na bilheteria. Tinham chegado na Alhambra sem ingressos, sem saber da importância de reservar os ingressos com antecedência. Todos eles voltaram para casa sem ver a Alhambra porque não tinha ingressos para esse dia. Na baixa temporada, pode até haver ingressos para o Generalife e para a Alcazaba, mas não para os palácios nazaríes. E, sinceramente, fazer um esforço para vir até Granada e não visitar os palácios nazaríes é de uma tristeza indescritível. Portanto, reserve seus ingressos com antecedência. Será uma decisão muito importante para viver sua viagem a Granada com tranquilidade. Quando você comprar seus ingressos para a Alhambra, será solicitado um número de identificação. Pode ser o número da carteira de identidade nacional ou um número do passaporte, mas deve ser um documento oficial com foto. Importante, você precisará levar esse documento no dia da visita. Será verificado em vários pontos, geralmente quando você entrar no complexo pela primeira vez e novamente quando entrar nos palácios nazaríes. Essa verificação faz parte dos esforços da Alhambra para combater a fraude de ingressos. Se você não tiver o documento de identidade, a entrada poderá ser recusada, portanto, não se esqueça de levá-lo com você. O horário que você escolher para visitar os palácios nazaríes não é apenas uma sugestão, é uma regra rígida. Se você não chegar no horário indicado no seu ingresso, com uma margem de 15 minutos, sua entrada poderá ser recusada.
Só para você ver, em nossa última visita, enquanto estávamos aguardando para entrar nos Palácios Nazaríes, apareceram 3 grupos com um horário no seu ingresso que não batia com o horário que era nesse momento. Inclusive uma família de várias pessoas que chegavam 3 horas atrasadas. E não conseguiram entrar, porque já não é que a pessoa que está controlando o acesso não libera, é o sistema. Ele escaneia o ingresso e o sistema tem que autorizar. Então não brinque com isso, não custa nada estar na entrada dos Palácios Nazaríes no horário que está no seu ingresso. Não brinque com isso. Aqui está o pior cenário possível. Você planejou sua viagem a Granada, mas não reservou seus ingressos para a Alhambra com antecedência suficiente. E agora eles estão esgotados. O que você pode fazer? Bom, primeiro, não entre em pânico. Embora não haja uma solução mágica, aqui estão algumas opções para evitar a catástrofe. Tente comprar o ingresso Dobla de Ouro. Os ingressos de entrada geral para a Alhambra se esgotam primeiro, mas ainda pode haver disponibilidade nesse ingresso combinado que também inclui outros monumentos. Compre o Granada Card. Esse passe turístico inclui o acesso à Alhambra e é vendido por uma empresa privada. Uma das exceções à regra, compre ingressos somente no site oficial. Falamos sobre o Granada Card no vídeo sobre Granada. Você poderia reservar uma visita guiada por meio de um fornecedor externo. As visitas guiadas geralmente têm lugares reservados e são outra exceção à regra: compre somente no site oficial. E finalmente verifique o site oficial à meia-noite no dia da sua visita. Ocasionalmente, ingressos não vendidos ou devolvidos são disponibilizados para a venda nesse horário. Embora isso não aconteça com frequência, vale a pena tentar. Embora nenhuma dessas opções garanta sucesso, elas podem ser sua melhor aposta se você estiver sem ingresso. A Alhambra é realmente magnífica, mas como você provavelmente já ouviu a gente dizer, Granada é muito mais do que um espetacular monumento. Para ajudá-lo a descobrir todas essas maravilhas que Granada guarda para você e compartilhar muitas dicas de viagem para uma viagem perfeita, criamos o vídeo que você vê agora na tela. Ele é o companheiro ideal para uma experiência inesquecível na nossa amada Granada. Estamos aguardando por você desde já nesse vídeo. Vamos lá!